E se o maior erro não for rejeitar Jesus abertamente, mas recebê-lo superficialmente? E se muitos celebram o rei, mas não se submetem ao seu governo? Lucas capítulo 19, versículos 28 ao 48, nos conduz a um dos momentos mais intensos do ministério de Jesus: a entrada triunfal em Jerusalém, onde louvor, lágrimas e confrontação se entrelaçam, revelando que o verdadeiro encontro com o rei nunca é neutro, ou transforma ou expõe. Jesus se aproxima de Jerusalém e envia 2 discípulos para buscar um jumentinho, cumprindo exatamente o que fora profetizado. Nada é aleatório. Cada detalhe está sob controle. O rei entra, mas não como os homens esperavam. Não em cavalos de guerra, mas em humildade. Não para conquistar pela espada, mas pela cruz. E aqui já somos confrontados. Você aceita o Cristo como ele é ou como gostaria que ele fosse? A multidão começa a celebrar. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Há alegria, há reconhecimento, há exaltação, mas é uma exaltação incompleta. Eles celebram o Rei, sem compreender o reino. Querem libertação política, mas ignoram a necessidade de redenção espiritual. E isso ecoa até hoje. Quantas vezes buscamos Jesus soluções temporárias, sem nos rendermos à transformação eterna? Os fariseus incomodados pedem que Jesus repreenda os discípulos, mas a resposta é contundente. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A glória de Cristo não depende da aprovação humana. Ele é digno, quer reconhecido ou não. A criação inteira testemunha sua majestade. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Você tem sido voz que exalta ou silêncio que ignora? E então, de forma surpreendente, o cenário muda. No meio da celebração, Jesus chora. Ele contempla Jerusalém e se entristece profundamente. Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. O rei entra, mas a cidade não o reconhece. Não reconhece verdadeiramente o Salvador, que ele está presente e ele é rejeitado. Isso não gera apenas juízo, gera lágrimas. Cristo não é indiferente à incredulidade, ele se compadece, ele lamenta, ele sente. Mas por que Jesus chora? Porque Jerusalém não discerniu o tempo da sua visitação. Oportunidade diante dos olhos, mas um coração endurecido. E isso é profundamente sério, porque há momentos em que Deus se revela de forma clara, e ignorar isso traz consequências. Você tem discernido o agir de Deus na sua vida ou tem deixado passar aquilo que poderia transformar tudo? Jesus então anuncia o juízo. A cidade seria cercada, destruída e arrasada. E a razão é clara. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Isso revela uma verdade que muitos evitam. Rejeitar a graça tem consequências reais. O mesmo Cristo que salva também julga. O mesmo que chora também confronta. E então, ao entrar no templo, Jesus realiza um ato que quebra completamente qualquer ideia de passividade espiritual. Ele expulsa os que vendiam, dizendo: a minha casa será casa de oração, mas vós as transformaste em covil de salteadores. Aqui não há suavidade, há zelo santo. O problema não era apenas o comércio, era a corrupção do propósito. O lugar de encontro onde com Deus havia sido distorcido. E isso nos leva a uma reflexão direta e necessária. O que temos feito com aquilo que deveria ser dedicado a Deus? Nossa vida tem sido casa de oração ou espaço de negociação?
Temos cultivado comunhão ou transformado a fé em conveniência? Jesus não apenas purifica o templo, ele restaura o propósito. E a partir daí passa a ensinar diariamente. O povo se aproxima, os líderes religiosos procuram uma forma de destruí-lo, mas não encontram oportunidade, porque todos estavam atentos às suas palavras. A verdade confronta, mas também atrai. A presença de Cristo divide, mas também revela. As implicações espirituais são profundas. Primeiro, Cristo é o Rei prometido, digno de louvor, mas também de submissão. Segundo, a oportunidade de salvação precisa ser discernida, não pode ser ignorada. Terceiro, a presença de Deus confronta aquilo que está desalinhado. E por fim, a graça não anula o juízo, ela o antecede como oportunidade de arrependimento. Tudo isso aponta diretamente para a cruz. O mesmo Jesus que entra sendo celebrado será rejeitado dias depois. O mesmo que é exaltado será crucificado. E é exatamente aí que o plano redentor se cumpre. Ele não veio apenas para ser reconhecido como rei, veio para morrer como salvador. Ele purifica o templo e depois entrega o próprio corpo como o verdadeiro templo, rasgado para que tivéssemos acesso a Deus. Na prática, isso nos confronta profundamente. Você tem apenas celebrado Jesus ou se submetido a Ele? Tem discernido o tempo da visitação de Deus na sua vida? Há áreas no seu coração que precisam ser purificadas? Pois o mesmo Cristo que entra para salvar, entra para transformar. E tudo que não se submete a Ele será confrontado. A pergunta é, quando o rei entrar na sua vida, ele encontrará um trono ou um espaço ocupado? Porque no fim, não se trata apenas de reconhecer Jesus, mas de permitir que Ele governe a sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe.